Bem, nós iremos falar em dois momentos sobre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Sobre a cadeia transportadora de elétrons, nós precisamos inicialmente entender o que acontece no processo de oxidação das macromoléculas, A gente já viu que todas as macromoléculas, quando degradadas, elas vão produzir uma molécula comum chamada acetil-CoA, que ao passar pelo ciclo de Krebs irá produzir uma grande quantidade de coenzimas reduzidas. E aí a gente faz a pergunta, e como é que é obtido essa energia que está armazenada nessas coenzimas, E aí, a partir do momento que nós nos perguntamos, a gente se depara com uma outra pergunta muito importante, que é: por que é importante reoxidar as coenzimas reduzidas? Ou seja, é justamente através do processo de reoxidação das coenzimas que nós vamos obter essa energia. Quando nós estamos nos processos oxidativos, as coenzimas elas estão previamente oxidadas e quando a reação acontece, ela passa a ficar reduzida. Ou seja, a gente sabe que as moléculas reduzidas elas têm muito mais energia. E aí, como a quantidade dessas coenzimas elas são limitadas no nosso organismo, elas precisam voltar a ser coenzima oxidadas. E para ela voltar a ser coenzima oxidadas, ela precisa passar por um processo de reoxidação. E essa reoxidação ela vai ocorrer justamente na cadeia transportadora de elétrons. Essa oxidação das coenzimas ela é feita pelo oxigênio, e é por isso que é chamada de respiração celular. E é efetuada por essa cadeia transportadora de elétrons, que é associada à síntese de ATP, que nós vamos chamar aí de fosforilação oxidativa, Mas o que é que realmente acontece na oxidação das coenzimas? Bem, quando as coenzimas elas são oxidadas, vai ocorrer uma liberação de grande quantidade de energia feita pela transferência dos elétrons até o aceptor final, que é o oxigênio, que vai receber o hidrogênio, o próton, o H+, no meio para formar água. Então, observe, esses elétrons irão passar pela cadeia transportadora de elétrons e lá nós vamos ter prótons que vão se associar a esse oxigênio, que agora recebeu os elétrons, para formar uma molécula de água. Mas a energia liberada pela oxidação, por exemplo, do NADH, é bastante alta quando comparado com o valor da síntese de ATP. E isso nos permite concluir o seguinte, que a produção é de mais de 1 mol de ATP. Ou seja, quando nós oxidamos o NADH, nós vamos ter uma produção equivalente à quantidade de prótons que são bombeados durante esse processo de transporte. E alguns autores vão adotar que para a molécula de NADH, nós vamos ter a formação de 2,5 ATPs em média, e outros autores vão sugerir a formação de 3 ATPs. Como aproveitar esta energia sem perder na forma de calor e qual a estratégia adotada pelas células? Veja só. Quando esses elétrons eles estão passando pela cadeia transportadora de elétrons, há uma liberação de energia na forma de calor, mas ela não é perdida em grande quantidade, porque senão não seria possível formar justamente as moléculas de ATP. Entretanto, a gente sabe que para que esse transporte ocorra efetivamente, é preciso que o aceptor que está à frente ele tenha um poder de redução maior do que o que está atrás. Então, por que a gente chama o oxigênio de aceptor final? Porque ele tem um maior poder redutor. Então, por isso que ele está lá no final da fila. Então, nós transferimos os prótons e elétrons
da NADH, né? E esses elétrons eles vão sendo recebidos por outros grupos prostéticos que vão passar esse elétron de acordo com o seu poder redutor. Então, quanto maior for o seu poder redutor, mais longe dessa fila ele estará. Por isso que o oxigênio será o último aceptor. Espero que tenham entendido, né? Essa transferência ela pode ser direta para o oxigênio, e se for, tem algum prejuízo, ou isso é feito através de uma formação de um gradiente de prótons. Bem, a transferência direta para o oxigênio não seria possível acontecer sem que essa energia ela fosse dissipada na forma do calor, ou seja, sem que houvesse, aconteceria, só que não haveria formação de ATP. Porque para que esse ATP ele venha a ser formado, não é a transferência do elétron até o oxigênio que vai permitir que esse ATP ele forme, mas sim a quantidade de prótons que vai ser bombeado durante esse transporte para a região intermembranar, tá? Então, sendo assim, é o aproveitamento da energia potencial contida neste gradiente de próton que torna possível a síntese do ATP. Vamos falar então sobre a mitocôndria, né? Nós estamos vendo aqui que essa cadeia transportadora ela vai ocorrer na membrana interna, né, da mitocôndria. E aqui a gente sabe que a mitocôndria, né, ela tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Essa região intermembranar é o local onde haverá a formação desse gradiente de prótons, que posteriormente ele vai regressar, ele vai retornar para a matriz mitocondrial, passando pela ATP sintase, que é justamente o processo no qual haverá a formação da molécula de ATP, tá? Aqui estão os componentes, também chamado de complexo, né? Complexo 1, 2, 3 e 4. A gente vai falar sobre cada um deles mais à frente, tá? E a constituição dos complexos ela se dá por outros componentes. Então, nestes complexos, nós vamos encontrar uma grande quantidade de subunidades proteicas que estão associadas, que a gente chama de grupos prostéticos, né? Que são diversos. E, além desses grupos prostéticos, nós também vamos ter aí os íons de cobre, né? E aí nós estamos vendo alguns exemplos de grupos prostéticos, que é o FMN, a flavina mononucleotídeo, o FAD, né, o FAD, que a gente já conhece. O centro ferro e enxofre é um outro grupo prostético, o próprio grupo M, né? E nós temos ainda duas componentes chamadas componentes móveis, que são a coenzima Q, né, e o citocromo C. Já vamos falar detalhadamente sobre cada um. Então, qual é a função dos grupos prostéticos? Esses grupos prostéticos, eles têm como principal função transferir esse elétron ao longo da cadeia. Então, ele vai passar de um para o outro até que esses elétrons eles possam chegar lá no complexo 4, que vai ser o responsável por transferir para o oxigênio. Ok? Então, não vou entrar em detalhes, vocês podem ler depois cada um desses grupos prostéticos, tá bom? Então, o que acontece no complexo 1? No complexo 1 vai haver a oxidação do NADH e a transferência desses elétrons para a coenzima Q. Então, observe que a coenzima Q é uma componente imóvel. O que ela vai fazer? Ela vai pegar os elétrons do complexo 1 e levar esses elétrons lá para o complexo 3, tá? Então, o que vai acontecer quando o NAD ele transfere os seus elétrons? Ao transferir os seus elétrons, ele vai também liberar o H, né? E essa transferência de elétrons ela ocorre inicialmente para o grupo prostético FMN, que também vai ser reduzido
a FMNH2, e depois ele vai ser transferido para o grupo ferro-enxofre, que por consequência transfere para a coenzima Q, que tem como responsabilidade levar estes elétrons lá para o complexo 3. Já o complexo 2, ele tem uma semelhança com o complexo 1. Em que sentido? No sentido de que nós teremos a transferência dos elétrons do succinato para a coenzima Q, né? Ou seja, esse succinato que está justamente na reação do ciclo de Krebs vai transformar-se em fumarato e os elétrons são cedidos para o FAD, né? Vocês devem recordar aí que nós temos a reação 6, que vai haver a produção de um FADH2. E esse FADH2 ele vai transferir para o ferro-enxofre, que transfere também para a coenzima Q. E ao transferir para a coenzima Q, ele vai levar até o complexo 3. Mas, Davi, nessa imagem eu não estou vendo bombeamento de prótons, diferente do complexo 1. Por quê? Porque não há formação de um gradiente de prótons, porque justamente o valor do ΔG é muito pequeno e não permite que ocorra a passagem de prótons, diferente do que acontece no complexo 1, que nós vamos ver que haverá aí uma passagem de pelo menos 4 prótons. Então, no primeiro complexo há um bombeamento de prótons, entretanto, no segundo complexo não haverá, porque não tem energia suficiente para que isto ocorra, tá bom? Já no complexo 3, que a gente já vai falar, ele vai receber os elétrons da coenzima Q, né? Então, a princípio, qual é o papel dessa coenzima Q? Justamente convergir elétrons de diferentes destinos, para justamente permitir que esses elétrons sejam conduzidos até o complexo 3. Tá? Mas a gente já viu dois, né? Que é o complexo 1 e o complexo 2. A coenzima Q pega tanto o elétron do complexo 1 quanto o elétron do complexo 2 e leva para o complexo 3. Só que existem outros dois processos nos quais haverá também a transferência desses elétrons para a coenzima Q de forma direta. O primeiro é justamente pela ação da glicerol 3-fosfato desidrogenase. Essa enzima ela participa do processo de metabolização dos triacilgliceróis, e ela vai justamente atuar no glicerol 3-fosfato, produzindo um FAD, H2, que transfere seus elétrons para a coenzima Q também. E também nós vamos ver isso justamente na beta-oxidação dos ácidos graxos, a partir do acil-CoA. Não estou falando do acetil, estou falando do acil-CoA, que é a cadeia carbônica de número, nesse caso indefinido aí, tá bom? Então vamos falar sobre o complexo 3. O complexo 3 ele vai acontecer em dois momentos, mas praticamente em simultâneo. É também chamado de um ciclo Q, tá? Então nós vamos observar ele justamente separado. Por quê? O que vai acontecer? Os elétrons que foram recebidos pelo complexo 3, a partir da coenzima Q, vão ser transferidos para o citocromo C, tá? Só que quando esses elétrons chegam lá no complexo 3, é primeiro liberado um elétron, que vai para o ferro-enxofre, depois o citocromo C1, e esse elétron ele transfere diretamente para o citocromo C, que tem como papel levar esse elétron até o complexo 4. Quando ele faz isso, ele bombeia um próton, e aí ele vai ficar com uma semi-biquinona. Então, ele estava no seu estado totalmente reduzido, que nós chamamos de ubiquinol, e a partir do momento que ele ficou parcialmente reduzido, ele é chamado de semi-ubiquinona.
Quando ele está totalmente oxidado, né, só a coenzima Q, é chamado de ubiquinol. Tá? Então, ele transfere o segundo elétron dessa vez e também bombeia o hidrogênio que está associado a ele. Então, 2 hidrogênios são bombeados com a primeira coenzima Q, que chega até o complexo 3. Só que esse segundo elétron ele retorna para a própria coenzima Q, formando assim a ubiquinona novamente, que fica lá dentro do complexo 3, até chegar à segunda coenzima Q. Quando a segunda coenzima Q chega, o primeiro elétron vai percorrer o mesmo percurso, bombear um próton, só que o segundo elétron, ao invés de ser bombeado para a mesma ubiquinona, ele vai ser transferido para a semi-ubiquinona que ficou na primeira transferência. E aí ele restitui um ubiquinol, porque ele vai liberar, nesse caso aí, uma coenzima Q totalmente reduzida, a coenzima QH2, para poder compensar essas duas. Ou seja, havendo a transferência de 4 prótons lá no complexo 3. Portanto, o complexo 3 ele também faz bombeamento de prótons. Com relação ao complexo 4, nós vamos ver o seguinte: o citocromo C vai chegar lá, vai transferir o elétron para os íons de cobre, esses íons de cobre transferem para o grupo Ma, Ma3 e cobre B, e por fim até o oxigênio. Lembre-se, a gente está falando da molécula oxigênio e não do elemento oxigênio. A molécula é o O2. Portanto, se é O2, se faz necessário chegar 4 prótons, porque cada oxigênio, elemento oxigênio, vai receber 2 prótons. Então, quando esses 4 hidrogênios eles se ligam à molécula oxigênio, eu vou formar 2 moléculas de água, tá bom? Neste processo também haverá um bombeamento de prótons, de 4 prótons. Então, observe, a gente viu o bombeamento de prótons onde? No complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4, tá bom? Por que a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular? Porque 95% do oxigênio consumido ele vai participar desse processo e vai produzir cerca de 300 mililitros de água, tá? Dá uma olhada aqui agora nessa imagem, Nós estamos mostrando aqui algumas moléculas de oxigênio parcialmente reduzidas, ou seja, quando esse oxigênio ele não é totalmente reduzido, formando a molécula de água, ele vai formar espécies reativas de oxigênio, tá? E não confundam, porque nem todas as espécies reativas de oxigênio são radicais livres. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ele não é um radical livre, entretanto, ele é o responsável pela formação do mais reativo de todos os radicais livres, que é o radical hidroxila. Se o peróxido de hidrogênio não for reduzido, nós vamos formar essa hidroxila, e essa hidroxila tem um poder danoso muito grande, porque é bastante reativo, tá bom? Então, baseado nessas informações, a gente precisa saber o seguinte: onde é que ocorre realmente a maior formação de radicais livres? Boa parte da formação desses radicais livres realmente é formado na cadeia transportadora de elétrons. Mas onde? No complexo 4, onde está presente o oxigênio? Por incrível que pareça, não. Onde pode haver a formação de radicais livres endogenamente? Ou seja, no complexo 1, no complexo 2 e no complexo 3, mas não no complexo 4.
Bem, baseado nisso, nós podemos agora fazer uma análise com relação a esses radicais livres. Na verdade, primeiramente sobre as espécies reativas de oxigênio. Então, as espécies reativas de oxigênio reagem com proteína, DNA, alterando suas estruturas, até mesmo com lipídios, convertendo-os a peróxidos e levando à lise da célula, além de formarem outros radicais livres que aumentam os danos às macromoléculas. Nossas células, elas dispõem de sistemas enzimáticos chamadas chamadas superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. E o que elas têm como função? Dissipar esses radicais livres, E ele faz isso através de que processo? Convertendo algumas espécies reativas de oxigênio em água. Portanto, esse processo enzimático de defesa endógena, ele é muito importante para que a gente possa controlar esses estresses oxidativos. E além das enzimas, existe a proteção de antioxidantes, que quem vai fazer esse papel são as vitaminas, mais especificamente as vitaminas A, C, E e também os carotenoides têm esse papel antioxidante, tá? E em situações normais do metabolismo celular, os mecanismos de defesa contra os radicais livres, eles permitem a homeostase. Mas quando há um aumento, ultrapassando a capacidade protetora, vai resultar num estresse oxidativo. Então, o que é o estresse oxidativo? Estresse oxidativo é quando a quantidade de radicais livres que são produzidos é bem maior do que a capacidade que nós temos de proteger o nosso corpo. E essas espécies reativas de oxigênio, elas estão relacionadas com a etiologia do envelhecimento, devido aos efeitos cumulativos, e doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, câncer, entre outros. Aí eu pergunto a vocês, será que os radicais livres são literalmente estruturas moleculares que só servem para trazer danos? É possível os radicais livres serem produzidos de forma protetora? Eu gostaria que vocês dessem uma investigada a respeito desses meus questionamentos, tá bom? Um forte abraço para todos.